Bom, Edgar, prazer. Meu nome é Natália. Muito obrigada, né, por trazer esse papo. Eu vou te contar um pouquinho dessa história e como isso vai se institucionalizando uma área de memória e patrimônio na Iniciativa Negra. Então, a Iniciativa Negra, ela é uma organização que atua há 10 anos, sempre com escritório em São Paulo e na Bahia. A gente foi a primeira organização negra do país que surgiu tanto para denunciar os impactos, né, das atuais políticas de drogas e seguranças públicas dirigida às pessoas negras e às comunidades negras, né? Então, a partir de várias pesquisas, a gente identificou que a proibição das drogas, ela acontece de uma maneira desproporcional entre a população negra no Brasil, e uma maneira desproporcional a pior, né? Então, servindo como justificativa para agir de maneira muito violenta e por muitas vezes de maneira letal, né, em comunidades e territórios. Então, a gente, identificando esse problema, a gente surge, né, para denunciar essa realidade, convocar mais vozes, né, para olhar para isso, para construir soluções que pacifiquem essa relação no Brasil. Primeiro, assim, a iniciativa ela sempre teve muita dimensão que não é a guerra às drogas que inventa o racismo, mas que a guerra às drogas ela traz uma importante estrutura de legislação e atos do Estado que reatualizam uma série de ações de violência dirigidas às populações pobres e negras. Então, como a gente estava surgindo no início do século XXI, né, do que 2015, a gente queria entender o que no contemporâneo mais mata e mais violenta as nossas comunidades, e a gente identifica que a justificativa da guerra às drogas, né, escamoteada de uma desculpa que é de saúde pública, ela não atinge os seus objetivos de saúde pública, porque não existe construção de saúde em um ambiente que não é pacífico, em um ambiente de geração de sofrimento, de geração de... O que a gente fez ao longo desses 10 anos? A gente sempre teve uma atuação nos organismos internacionais, né, então ONU, né, e outras instâncias, uma atuação sempre nacional, focando o diálogo, né, com tomadores de decisões, tanto no Poder Executivo quanto Legislativo, e uma ação territorial em 2 estados, que é São Paulo e Bahia, e recentemente também no Pará. Então, a gente produz, né, pesquisas, tanto pesquisas coordenadas por nós, quanto pesquisas em parcerias. A gente constrói depois uma difusão, a gente faz uma agenda, né, de advocacy, diálogo com tomadores de decisões, figuras-chave, né, formadores de opinião, e a gente difunde, né, as nossas descobertas de uma maneira, né, em multilinguagens, multimeio. Então, a gente produz audiovisual, a gente, né, produz infografia, a gente tem uma estratégia de comunicação em redes sociais, imprensa, né, enfim, a gente faz várias publicações e eventos. O Boteco Brasileiro de Política de Drogas, ele é um conceito, porque a gente sempre fez eventos em lugares que não fossem só formais, só em universidades, só em teatros, e a gente estava muito ansioso por voltar a rever as pessoas, né? Então, a gente entendeu que convocar as pessoas para debater política de drogas, né, e todos os temas de direitos humanos, envolvia também um convite a voltar a conviver. Então, o Boteco, ele é um evento que contou com mais de 33 edições, acontecia na Barra Funda e na Bahia, e era um jeito da gente fazer um bate-papo, né, mais informal, dialogar com outros públicos, e depois, né, poder ouvir uma música ao vivo. Geralmente a gente prefere samba. A gente também abriu a nossa casa aqui na Barra Funda, e a gente constitui um vínculo orgânico com a comunidade, né, aqui do território, em especial a comunidade do samba, enquanto instituição. Esse vínculo ele já existia a partir de mim, eu sou moradora da Barra Funda há 20 anos, né, então frequentadora, fazia coisas e etc., mas institucionalmente a gente começa a partir de 2022. E conversando com as pessoas, a gente vai descobrindo a história do bairro. Então, o Cartografias de Bamba, a princípio, ele surgiu como um projeto de investigação do território. A gente estava chegando aqui com a nossa sede e a gente percebendo já, né, pelo monitoramento que a gente faz de todo o plano diretor, que é uma pauta que a gente acompanha, eu pessoalmente acompanho há 15 anos por conta da atuação na região da Luz e Cracolândia, é uma pauta que a gente monitora com bastante afinco. E a gente foi percebendo que o bairro da Barra Funda, ele rapidamente estava, né, sob interesse e alvo da especulação imobiliária.
Então, o Cartografia, ele surge como uma investigação para a gente entender o que era esse bairro que a gente estava adentrando, sua história, e confirmar algumas hipóteses. Então, por que ele é o berço do samba? Ele é um território, por que as pessoas negras vieram para cá? Como elas vieram? Né? Por que elas faziam samba aqui? O samba, todo mundo que estava aqui morava aqui. Né? E aí, a partir dessas indagações, a gente escolheu a metodologia de histórias de vida, além de levantamento, né, de pesquisas bibliográficas, para saber das pessoas, como era esse bairro. Só que quando a gente foi conhecer as histórias, né, então essas histórias de vida, elas estão todas no nosso site, né, no site da Iniciativa Negra, elas são longas, né, são mais de 2 horas de duração, a maioria, a gente começa a se encantar por o que é essa Barra Funda imaginada. Então, a gente, para escolher os entrevistados, a gente contou com o apoio da Velha Guarda Musical, do Camisa Verde e Branco, para ajudar a gente na curadoria dos 10 primeiros entrevistados, inclusive de 10 entrevistados entre 2024 e 2025, 2 já viraram ancestral, então o que demonstra que o nosso trabalho, ele também é um trabalho de urgência, e ele foi muito bem recebido, porque a gente foi percebendo que conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão perdendo o seu protagonismo, e muitas vezes um lugar que já tiveram de grande visibilidade e robustez dentro do samba. Então, a partir do Cartografia, a gente percebe que mais que fazer a nossa cartografia e compreensão do território, a gente também entende que a nossa responsabilidade devolver, a partir da visibilidade, devolver o lugar de protagonismo e autoridade, desde que a gente também foi entendendo que o direito à memória, ele foi um direito também negado à população negra. Então, assim como vários outros direitos foram negados à nossa população, o direito de contar a nossa história a partir da nossa perspectiva, ele também foi negado. Então, a gente vai entendendo que o trabalho em memória, ele envolve também a gente reconstruir esse quebra-cabeça, né, dessa memória coletiva, a partir da visão e de protagonistas que talvez menos contaram a história desse território, a não ser como objeto de estudo, e não como autores dessa história. Lançou recentemente uma coleção, que é uma coleção sobre a história dos 5 cardeais do samba. Então, os 5 cardeais do samba. Então, uma coleção que são 5 livretos, em parceria com a editora Dandara. Quando a gente aceitou a parceria com a editora Dandara para esse projeto, a gente não tinha dimensão do impacto disso no mundo do samba. E aí, quando a gente foi lançar e a gente foi conversar com a velha guarda, com o departamento de velhas guardas da Liga do Samba, eles falaram, não, isso é muito inédito, não tem nenhum livro que conte a história dos 5 cardeais. Nem um livro sozinho, nem 5 livrinhos, né? E aí a gente percebeu o quanto nós temos de também de responsabilidade em seguir contando essa história. Então, nesse momento, a Cartografia de Bambas, ele está em diálogo para expandir, né, as entrevistas para o território do Bexiga, né, em parceria com a família Tamarineira. A família Tamarineira conheceu o nosso trabalho, foi nos nossos lançamentos passados, e a gente também tem um assessor aqui, que é diretor da família Tamarineira. Ele falou, não, o próximo que vocês vão fazer, além de ficar ouvindo Barra Funda, né, então vamos esticar para o Bexiga. Isso a gente tem tido uma recepção em outros territórios, de outras pessoas que a gente conhece, né? Então, o Cartografia de Bamba, ele inicia na Barra Funda, vai seguir com um forte trabalho aqui, mas ele tem essa perspectiva de ir recartografando a cidade, né? Entendendo que a cidade de São Paulo, ela é construída, né, por sujeitos negros, né? Essa coisa de falar territórios negros, né? Você que é arquiteto, eu estava vendo, é como se determinasse que um território e outro ele é negro, mas, na verdade, a negritude, né, a nordestinidade, ela está presente em toda a construção também dessa cidade, né? Então, é um pouco por esses caminhos que a gente tem andado. Né? Quem trabalha com pesquisa sabe que, muitas vezes, pode ser mal recebido pelo território que está produzindo a pesquisa. Então, a gente tinha muito medo, apesar de saber que a gente é uma organização negra, que a gente não fosse bem recebido, que tivesse uma resistência. Nosso primeiro entrevistador foi o seu Zelão, e falo bastante do seu Zelão, porque ele é um dos que vive conosco, né, em várias atividades.
E aí, conversando com o seu Zelão, né, eu, na minha ignorância, não sabia, né, todo o histórico dele de vitórias em samba enredos e etc. E aí eu descobri uma coisa curiosa, né, que ele é o compositor daquela música de sucesso, Lá Vem o Negão e etc. E outras músicas. Isso foi interessante. Gostei muito da entrevista da Simone Tobias, a entrevista com a Simone Tobias fui eu que conduzi. Era uma personagem, né, então, neta, né, do seu Inocente Tobias, né, e também dessa família, uma das pessoas vivas ainda da família Tobias, que por muito tempo também esteve à frente da diretoria do Camisa. Então, eu não sabia, por exemplo, da presença da mãe dela e dela à frente de diretorias de escola de samba no período que elas estiveram, né? Elas são grandes precursoras da presença de mulheres em diretorias de escola de samba, em especial a mãe dela como presidente, que é a dona Magali. Isso também é um ponto que eu achei interessante. O seu Zé Maria é um grande contador de muitas histórias, não só da Barra Funda, mas do samba. O seu Mesquita também, ele contou histórias, né? Porque a história do seu Mesquita, ele não é daqui da Barra Funda, né? E aí a história dele, o pai dele tinha um bar dentro de um clube, e a maneira como ele foi estudando, se aproximando do samba e tudo mais, enfim. São todas histórias muito interessantes. A tia Neide, que Tia Neide. Sempre abriu o seu quintal para receber as pessoas, sempre, né, em vários lugares. Então, entendendo a tia Neide, né, como essa grande fomentadora, né, as donas dos quintais, elas são fomentadoras. E para mim foi interessante conversando com essa diversidade de personagens e como que tem vários papéis dentro do samba, né, para que essa comunidade aconteça. Eu, pessoalmente, sempre tive uma dúvida do meu lugar, apesar de ser uma pessoa negra, porque eu não nasci em comunidade de escola de samba, né? Eu não canto, eu não danço, e isso sempre me fazia ficar em dúvida de qual é o meu lugar. E aí, quando eu fui entendendo que o lugar do fomentador desses encontros, né, das possibilidades, né, e de ligação dessas comunidades, ele é um lugar importante. Aí eu entendo, né, que a articulação é uma das principais características, inclusive, que a gente vai percebendo. O que eu percebi ao longo dessas histórias? É que eu percebo de comum que o associativismo entre os sujeitos negros, em especial, né, logo após o período, né, da abolição, ele é um associativismo imposto e muitas vezes romantizado, né? Assim, é como se esse associativismo tivesse acontecido porque as pessoas se olharam e se gostaram. Me parece que esse associativismo ele começa por uma necessidade de urgência de prolongamento da vida, né? De existência. Então, ouvindo as histórias, né? Quando a gente pergunta o que vocês faziam na Barra Funda, como era a vivência nos cortiços, o que eram os cordões, tinha a ver com laços de solidariedade e de garantia da vida. Não adianta chorar, não adianta gritar. É bem equivocado alguns setores que colocam o samba como um lugar de pensamento conservador, ou de que o samba é um lugar como se ele não estivesse sendo um movimento político ou um movimento negro, né? Assim, a gente vai percebendo que o associativismo a partir das comunidades de samba, eles compõem um importante pilar de garantia da vida dos sujeitos negros na cidade, conquistas de direitos, né? E tudo isso também acontecendo a partir da maneira como a gente toca, a maneira como a gente canta, a maneira como a gente reverencia a nossa ancestralidade, representa a nossa religiosidade, né? E como tudo isso vai escamoteando uma teia profunda de organização política. Isso é bem a minha sensação, né? Assim, a minha percepção, olhando, né? E o que mais me marca de olhar essas entrevistas. Então, eu acho que essas entrevistas também apresentam uma radicalidade importante de ação prática que esses sujeitos foram fazendo, que hoje a gente vê representadas em várias bandeiras do movimento negro. Eu aprendi também que a história do samba é uma história de famílias,
famílias que moravam juntas no mesmo cortiço, no mesmo bairro, e aí foram fazendo os cordões e depois, né, as escolas de samba. Então, diferente do que se imagina, nas escolas de samba tudo podia porque as pessoas andavam peladas, né, como que tentavam transformar os sujeitos negros nesses sujeitos selvagens. Mas, na verdade, não, ambiente de muito respeito, porque uma quadra vai desde uma criança de 0 anos até uma pessoa de 100 anos, 90 anos, né? Então, essa selvagerização, né, que é fruto do racismo, olhar como são as formas de organização dos sujeitos negros, ela é absolutamente equivocada quando a gente vai entendendo e percebendo que era, né, como é que se diz? Um espaço construído por muitas famílias, né? Assim, e aí daí as famílias também, né? Umas se relacionavam com as outras, daí vinham casamentos e filhos e netos, né? E toda essa coisa. Então, na verdade, percebi ambientes de muito respeito. A gente se fixa no território da Barra Funda, tudo que a Iniciativa Negra vai fazer, então assim, né, eu estou te contando de um projeto que saiu publicado em 2025, mas eu comecei a pensar ele em 2022. A gente vai olhar com profundidade para essa história e entender as conexões dessas chaves. Mais que isso, né, ao longo desses 10 anos, a gente também começa a desenvolver trabalho territorial. Então, na reabertura, né, da pandemia, a gente entende que a Barra Funda é o território onde a gente vai ficar e pretende ficar por muitos anos, talvez o resto da vida, mas isso daí é muita coisa. A gente entende que precisava olhar com profundidade para essa história do que se chama samba, né? A gente não é a organização que vai tratar o samba destituído de sentido político, apenas como uma atração, né? Ou como muitas vezes eu vejo as pessoas falarem, e a cultura é um meio de falar com as pessoas. Não, a cultura não é meio, a cultura é tudo. Eu, como cientista social, então, assim, às vezes as pessoas, né? Então, eu não fiz isso para popularizar, eu fiz isso para, de fato, desenvolver uma área de memória e patrimônio, né, sobre associativismos negros, né, porque nós somos uma organização negra e quando a gente finca um pé no território, a gente, de fato, se aprofunda sobre isso. E essa relação ela vai acontecendo de uma maneira orgânica e muito respeitosa, porque a partir do momento que a gente começa a divulgar com respeito as histórias das pessoas que estão aqui, outras que já se foram, que a gente começa a procurar os familiares, que a gente começa a fazer uma pesquisa profunda, também ajudar a fomentar eventos no bairro, fomentar eventos é também ajudar a gerar economia, né? Assim, então, trabalho, né, remunerado. Eu costumo dizer que no capitalismo, ele é a única forma de produção de um mínimo de dignidade, né? Então, a gente também trabalha dessa maneira que é como que os eventos que a gente faz aqui, eles não sejam só eventos. A gente não é uma produtora de eventos. Quer dizer, a gente produz também, mas, né, a gente não lucra com isso não é a nossa atividade fim, né? Então, uma das coisas que a gente construiu com o território é o Festival Cartografia de Bambas. Então, o nosso festival, ele tem feira de empreendedores negros, ele tem gente vendendo comida, tem gente vendendo roupa, e aí, com isso, a gente pega a nossa equipe de comunicação e faz boas fotos e bons vídeos dos artistas, que depois eles usam em seus portfólios. A gente faz divulgação na imprensa dos nossos eventos, e isso tem se tornado também uma vitrine interessante para os artistas que têm, né, desenvolvido e feito coisas com a gente, né? Muitas vezes as rodas de samba, né, as pessoas não pretendem seguir uma carreira profissional, às vezes eles são músicos que têm sua carreira profissional individualizada, mas gostariam de estar num evento, na rua, então a gente corre atrás de autorização para fazer na rua, né, busca fornecedor que pode fazer essa troca, a gente dialoga com os bares, então essa relação, né, como que chegamos, a gente chegou porque a gente é uma organização preta que sempre soube chegar, né, em todos os lugares. A Iniciativa é uma organização que tem mais de 70 colaboradores e 83% dessas pessoas são negras.
o Festival Cartografia de Bambas, que a gente faz todo último sábado do mês com o Samba Urbano, né, que é um projeto da cantora Roberta Oliveira, que existe há mais de 10 anos. O que a gente fez? A gente juntou 2 eventos, por isso que é um sucesso, né? A Roberta sempre teve esse propósito, né, de que o sambista esteja na rua. É uma roda que é comandada por ela, mas aberta a sambistas, a compositores, né, que vão no dia, tanto é que em cada evento também tem uma participação especial. A Roberta chama compositores que ela vê ali no público para cantar, né? Assim, a proposta da Roberta é que tem tudo a ver com a gente. A gente já era um grande admirador do trabalho da Roberta Oliveira, quando ela estava na Praça da Santa Cecília, e aí a relação com a Roberta, você perguntar como é que foi a iniciativa chega na Roberta. Não, a gente já frequentava o samba dela, no Bar do Chagas, né, que fica ali na Barra Funda. Lá eu já ouvi falar. Falei, então, o Chagas é um cara como nós, né, um nordestino, dono de um bar bem pequeno, um bar familiar, né, assim, trabalha ele, as filhas, né, todo mundo ali, mão na massa, de segunda a segunda. Vamos lá conversar, porque essa rua é uma rua de um quarteirão só. Isso pode ser mais fácil da gente conseguir fechar todo mês, porque a CT não vai dizer que está atrapalhando vias. Enfim, sei que nessa conversa, em 2 semanas, a gente já estava gravando vídeo, saindo da Santa Cecília, vindo para Barra Funda, né? Então, a gente entende que esses fazedores de cultura, em especial os artistas, eles têm que ser artistas, e que a nossa cota é dar o suporte para que eles possam fazer com a melhor qualidade aquilo que é o ofício deles, né? Então, essa precarização, né, da economia da cultura popular, que não é uma precarização da cultura como um todo, é da cultura popular, né? Ela faz com que as pessoas concentrem várias funções em uma relação absolutamente precarizada, né, ou muitas vezes nem remunerada, né? Então, que é o artista, ele quer fazer a roda dele de samba na rua, ele que corre atrás de fechar, ele que arruma um sonho emprestado do amigo, que pega o microfone na casa do outro, que anda com as caixas de panfleto no carro, e aí ele canta, e aí você vai ver assim, um cara vai lá fazer o evento e eles não tiveram tempo nem de ensaiar enquanto roda o repertório. Então a gente vai identificando o que são os recursos que precisam para que isso aconteça da melhor maneira, né? E a gente ajuda aí agenciando esses recursos. E recurso, né, eu sempre costumo insistir, ele não é só dinheiro. O dinheiro é um recurso importante, mas tem várias coisas que são pagas com recurso dinheiro, que são recursos que já estão disponíveis no território, né? Então, o maior recurso que nós temos são as pessoas e que juntas elas podem articular para que o negócio aconteça da melhor maneira, né, com mais mãos. O Cartografia de Bambas, ele vai seguir como nosso projeto, sempre investigando histórias de vida. Então, esse ano a gente deve fazer pelo menos mais 20 entrevistas para publicar no próximo ano. Aí publica também audiovisual, publica, né, com mais um livro. A gente vai lançar um selo também, na verdade, oficializar o selo Cartografia de Bambas, um selo de livros, junto com a editora Dandara. A gente também está com um projeto novo que começa em agosto, que é a parte de pesquisa, né, coordenada pelo Paulo Ramos, que é o nosso pesquisador, junto com a Aline, que é a outra pesquisadora. A gente vai estruturar uma área para produção de conhecimento em relação a esse associativismo a partir do samba, né? Então, a gente vai trabalhar mais, né, assim, histórias de vida é um caminho, levantamento bibliográfico e produção também, mas a gente quer desenvolver uma tecnologia, uma metodologia de coleta de acervos, né, de sistematização e coleta dessas histórias. Então, a gente tende, até o ano que vem, lançar uma publicação até estruturada de como a gente pensa fazer isso. Então, a gente quer, com isso estruturado, né, e criado as bases de construções de acervos e coletas, aí a gente quer também começar a trabalhar com coleta de acervos, sistematização, né? A gente também já fez uma exposição fotográfica, a gente quer seguir fazendo mais exposições inclusive maiores. A gente também tem desenvolvido isso no outro estado que a gente atua, que é na Bahia. Então, na Bahia, a gente vai começar com uma cartografia afro-indígena, porque a gente descobriu que os primeiros blocos, né, na Bahia, eles eram blocos afro-indígenas, né, não eram só blocos afros. Então, a gente começa a investigar essa história também na Bahia a partir de agosto.
né, e entendendo que o território ali para a gente pede. Mas o céu é meio o limite, assim, sabe, Edgar? Porque eu venho da periferia, toda a minha família é da Zona Leste também. Então, quando você descobre a possibilidade de que é possível você fazer, às vezes, poucas coisas que envolvem um esforço, que é uma ligação, um WhatsApp, e, às vezes, o desejo que aquela pessoa tem de realizar, fica muito, o que ela queria fazer, o sonho dela fica mais próximo, acho que é muito isso que mobiliza a Iniciativa Negra. Dificilmente alguém vai chegar aqui e vai falar, olha, eu vi vocês fazendo tal coisa, eu queria fazer, e a pessoa vai falar, não, de jeito nenhum, isso não está no nosso escopo. A gente sempre vai ouvir o que a pessoa está falando. Ah, então isso pode ser com um parceiro. Ah, não, esse projeto é muito legal, mas agora eu não tenho recurso. Vamos escrever um projeto junto? Quando o recurso cair, a gente faz. Né? Assim, a gente acaba sendo uma organização meio polvo. E eu acho que isso acontece, Edgar, porque a gente tem poucas organizações sociais no Brasil, né? Então, poucas ONGs que estão institucionalizadas, com uma capacidade de gerenciamento de vários projetos, com um plano de captação mais estruturado, né, com fontes diversas. Então, a gente entende que, por existirem poucas organizações negras assim no Brasil, né, no terceiro setor, a gente entende que, de uma certa maneira, a gente também tem responsabilidade a ajudar e fomentar iniciativas que são menores, porque o que eu costumo dizer também é que, às vezes, muitas iniciativas não precisavam ter virado uma OSC, né, que ela poderia ser um projeto de uma OSC. Então, então a gente entende que ajudar a viabilizar projetos que não precisam virar OSC também é a nossa missão. Então, é um pouco esse o cenário do que a gente tem planejado. Como está a Iniciativa Negra. Olha, então, eu queria deixar um convite para tudo isso que eu falei nessa entrevista, publicações, produção em audiovisual, elas estão todas disponíveis no site da nossa organização, iniciativanegra.org.br. Acesso é gratuito, né? Então, no projeto Cartografia de Bamba, isso vai te levar no link do YouTube, as publicações estão disponíveis para download. Nós não vendemos as nossas publicações impressas, porque a maior parte é feita com recurso público, mas a gente deixa disponível para download, e as pessoas podem seguir a gente também no Instagram, que é a Iniciativa Negra, né? E aí as pessoas vão ficar sabendo dos nossos eventos, né? A gente faz eventos todo mês, então todo último sábado do mês tem Festival Cartografia de Bambas e Samba Urbano na Rua do Chagas, que é a Rua do Samba aqui na Barra Funda, então é só seguir a gente.